Lembrando que nós tivemos uma tentativa de golpe no meio desse governo, no início. Diferente, nós fizemos obstrução, mas jamais tentamos o golpe. Aliás, somos vítima dele. Jamais tentamos o golpe. A gente fez debate na política. Nós, do PT, oposição ao governo Bolsonaro, à época, fizemos a crítica, obstruímos o debate da medida provisória, mas votamos favoráveis, quando ela foi a voto aqui na Câmara. Verdade. Porque nós entendemos ali que o governo estava diminuindo o número de ministérios, perseguindo algumas áreas políticas, como a cultura, que acabou com o Ministério da Cultura, mas, ao final, nós votamos de maneira favorável, porque a gente entende que essa prerrogativa é do Executivo. O mesmo não foi feito agora. Seja de quem votou contra, seja de eventuais alterações que foram feitas. É verdade que não foram alterações grandes, mas foram feitas algumas. Então, é importante a gente fazer esse paralelo. E voltando, não foi criado um novo cargo. Mas por que então não era objetivo de barganha política nenhuma, é simplesmente para alguns ministérios precisam existir. O Brasil é imenso, é grande, diverso, uma grande riqueza cultural. Tinha que ter o Ministério da Cultura, que já está promovendo política através da Lei Paulo Gustavo, que nós aprovamos lá atrás, que o governo anterior boicotou, vetou e acabou não executando. Ministério do Esporte, voltando ao Ministério, eles não podiam estar simplesmente alocadas, essas estruturas alocadas debaixo de outros ministérios. O ministério que está o vice-presidente da Indústria e do Comércio é um ministério gigantesco. Estava concentrado no desenvolvimento econômico, fazenda, gestão e inovação, trabalho, tudo num único ministério. E o Guedes não deu conta de nenhum. Por isso a importância de dividir para dar a grandeza que o tema precisa, que aquela política pública precisa para o Brasil. Acabou de lançar o presidente Lula do setor automobilístico numa política para gerar emprego e baratear o carro. Foi isso através do ministério existente, coisa que a gente não teve no passado recente. Sobre eventual reforma, a gente pode ter, no início de governo, lembrando que nós tivemos uma tentativa de golpe no meio desse governo, no início. Nós fizemos obstrução, mas jamais tentamos o golpe. Aliás, somos vítima dele. Jamais tentamos o golpe. A gente fez debate na política. E aqui não. Houve uma tentativa. Isso, sem dúvida alguma, tumultuou. O governo tem 6 meses, ainda tem relações políticas a serem resolvidas, uma conversa maior com alguns setores, alguns partidos, mas eu não tenho certeza que o governo tem experiência, tem qualidade, tem compromisso com o país, está entregando o resultado e já toda a relação política vai se ajustar. Primeiro, nós ontem aqui na Câmara foi votada a medida de restauração do governo. Algo natural de qualquer governo fazer isso. Tem um resultado político, foi dado pelas urnas, pelo povo brasileiro, e essa medida não criava novos cargos, ela redividia a estrutura existente, mas para criar ministérios importantes e, do ponto de vista político, também muito simbólicos, né? Vou dizer, uma importância enorme do ponto de vista político, dizendo da prioridade do governo. Ministério da Cultura, da Igualdade Racial, das Mulheres, né? O Ministério do Desenvolvimento Econômico, onde está o vice-presidente Alckmin, Ministério dos Esportes, quer dizer, não é um capricho, mas ali dizendo que determinadas políticas que foram relegadas em determinado momento serão novamente priorizadas, porque precisam ser desenvolvidos. O poder público não pode se omitir. Então, por isso que nós ali, ontem foi aprovada, felizmente alguns jogaram contra, tentaram criar obstáculos, mas o governo conseguiu aí aprovar, esperamos que hoje seja aprovada também no Senado. Veja, de maneira geral, Basília, me parece que a articulação não vai bem, mas obviamente é uma avaliação que o próprio governo tem que fazer. A oposição faz o seu papel, que é defender aquilo que acredita, combater aquilo que acha que está errado. Com relação especificamente a essa MP que reestrutura o governo, eu entendo que é prerrogativa do governo criar a estrutura com a qual quer trabalhar. Quanto a isso, não há dúvida. Embora eu entenda, por outro lado, que
Esse número excessivo de ministérios, que de certa forma, se por um lado, como disse o Alencar, entra em assuntos que o governo quer dar maior destaque, por outro, acaba servindo, como foi no passado, a uma espécie de moeda de troca de apoio político. Você vê os 3 ministérios que estão com União Brasil e uma série de outros aí. Esse aumento da máquina pública, no mais das vezes, serve como barganha política. Para além, evidentemente, dos 1 bilhão e 700 milhões de reais de emenda que o governo liberou ontem para poder conseguir aprovar essa MP. De todo modo, ela foi aprovada com o voto da maioria, a oposição votou contra por diversos motivos, dentre eles o fato de que essa estrutura apresentada nos parece muito ineficiente, claramente desenhada para cooptar apoio político e tem trazido pouco resultado ao país, isso a sociedade está vendo. Mas respeitando a prerrogativa do governo de escolher a estrutura que pretende administrar, em que pese nós tenhamos críticas. Veja, eu não tenho condições de avaliar o que o PT está desenhando, o presidente Lula. Nós somos oposição, não temos interesse nenhum em que faça a reforma, mantenha o que está. Eu acho que o que pode haver, aliás, entendo que deveria haver, é uma melhoria da qualidade dos programas ou até, eventualmente, das pessoas que ocupam certas pastas. A impressão que nós temos, e aí não é só a oposição, né, de maneira geral na sociedade brasileira, é que o governo não tem projeto. O governo entrou sem saber para onde vai. Há uma série de críticas, inclusive, a essa exacerbação da disputa entre grupos, né, contrariando a história do amor venceu. Nós vimos aqui agora há pouco na própria CNN, a jornalista sendo agredida, coisa que é inadmissível. Então, veja só. Nós entendemos que o governo deveria fazer um ajuste. Se isso implica em mudar ministros ou ministérios, não sei. Isso é uma decisão do governo. Mas o fato é que, da forma que está, não pode continuar. O país está indo mal, a geração de empregos não está acontecendo, reverteu aquela subida que houve no ano passado. A mera eleição do presidente Lula gerou uma paralisação completa dos investimentos no país. Pessoas tiraram o pé do acelerador justamente com medo das consequências desse governo, que tem, além da marca da irresponsabilidade fiscal, claramente uma paralisia administrativa. Essa medida que o Alencar cita como exemplo, que é a história do carro popular ser incentivado, vai na contramão de tudo que deveria ser feito. Ao invés de você tomar medidas, usar recursos para incentivar o Brasil como um todo, escolhe um setor que historicamente tem essa relação com o Partido dos Trabalhadores, que é o setor automotivo, para incentivar a compra de carro popular subsidiado, inclusive veículo com combustível fóssil, quer dizer, tudo errado, tudo errado. Mas, enfim, a sociedade brasileira está vendo, os jornais, os editoriais também estão mostrando essa falta de coordenação, essa bateção de cabeça, e eu espero, para o bem do Brasil, que haja uma autocrítica e que ela permita efetivamente um ajuste das políticas públicas e, para isso, um ajuste da estrutura governamental.